Dedicar a vida em prol da pesquisa científica, encontrar soluções que deixam o dia a dia da sociedade mais prático, analisar fenômenos da natureza e também o comportamento dos seres vivos, entre outros assuntos. Este é o trabalho do pesquisador científico, uma profissão que está cada vez mais em evidência, principalmente nos dias de hoje. É sobre esse assunto que você vai ver no Universiência e vai ver também. Veja como novos cientistas usam as redes sociais para a divulgação dos seus trabalhos. No Papo Ciência, a importância do pesquisador científico. E ainda, você vai acompanhar mais uma dica de curiosidade do universo acadêmico. Nos últimos anos, canais de vídeo no YouTube que abordam a ciência e tecnologia acabaram ganhando grande repercussão na divulgação da pesquisa científica. Olá, meu nome é Camila, do canal Peixe Babel. Eu sou Rafael Evangelista. Sou o Átila, biólogo, pesquisador e entrevistado da revista Pesquisa FAPESP de hoje. Fiz graduação de Biologia na USP e depois fui fazer mestrado, que acabou virando doutorado direto em Virologia e depois pós-doc. Com o final do doutorado e com o pós-doc, eu passei por boas oportunidades de publicar bem, de me desempenhar como pesquisador. Mas ao mesmo tempo eu estava toda semana fazendo um vídeo que me consumia o final de semana e que tinha um retorno muito grande imediato. Olá, nerds! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e irritador de fanboy amador. Hoje vamos entrar em terreno espinhoso e discutir qual personagem dos quadrinhos da Marvel ou da DC teria o soco mais forte. Bom, eu fiz graduação em Sistemas de Informação e agora eu tô fazendo mestrado em Ciência da Computação. Eu não era familiarizada com o conceito de divulgação científica, então eu simplesmente decidi falar sobre um assunto que eu gosto com outras pessoas. E eu escolhi o YouTube como plataforma porque me parecia mais fácil, sabe? Foi tudo meio que despretensioso mesmo. Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E se você é uma daquelas pessoas que tem medo de inteligência artificial, senta aí que a gente tá precisando conversar. Os cientistas precisam conversar entre si, trocar conhecimento, porque o conhecimento não é algo que surge só de uma única cabeça, ele surge socialmente nessa troca. E ao longo do tempo, isso se expande para além da comunicação entre eles, que tem esse propósito mais instrumental do próprio trabalho, para questões sociais que vão ficando importantes. Passando carro. Olha aí o que é vida de gravar vídeo, eu tenho que parar o tempo todo para esperar passar carro. Bom, eu pessoalmente enxergo a divulgação científica de uma forma bastante romântica. Tem uma frase do Carl Sagan que eu gosto bastante porque reflete essa minha visão. Não explicar a ciência me parece perverso. Quando você está apaixonado, você quer contar para o mundo inteiro. Os trabalhos de divulgação científica mais antigos, que são muito marcados pelo que é chamado modelo do déficit, são trabalhos que entendem o público como alguém vazio de conhecimento com o qual você conversa para inocular esse conhecimento nele. Quando você precisa de uma voz de autoridade para confirmar ou negar algum ponto, o que é que você faz? Você vai lá e puxa um cientista. Você bota a pessoa com um avental branco, tem uma representação social do cientista que estrutura esse poder. O meu esforço com nerdologia consciente é de pegar o que as pessoas já têm como interesse próprio e levar a ciência para aquilo. A gente muda um pouco a postura de quem quer levar o conhecimento para onde. Então, esses são os modelos mais novos, vamos dizer assim, de comunicação, em que você ouve mais o público e constrói com ele esse conhecimento. Hoje em dia, pelos meios que a gente tem para falar de ciência, a gente pode romper essa barreira do que é demanda ou não. Quanto mais conteúdo disponível para o público, melhor. Quanto mais diretamente acessível, então, por exemplo, na Wikipedia, no YouTube, nos meios em que as pessoas estão, melhor. E depois deixa elas descobrirem o que elas queriam clicar. É um nicho menor mesmo, né? Divulgação científica atinge menos pessoas. Mas comparado com outras iniciativas de divulgação, o que o YouTube possibilita é um público na escala de quase 10 vezes mais gente, se não mais, assim, centenas de vezes mais gente, milhares de vezes mais gente. A gente tem visto a divulgação científica ser tida como importante, porque seria importante trazer pessoas para o próprio fazer científico.
Agora, a divulgação científica também tem uma importância que é social. Que escolhas a sociedade vai fazer, em que direcionamentos tecnológicos ela vai operar. Até ontem a gente só podia publicar e torcer para o jornal falar bem do que a gente estava fazendo. Hoje a gente pode publicar e a gente explicar muito bem o que a gente está fazendo e qual é a relevância daquilo. A academia ainda está muito longe de perceber a relevância desse meio. A gente ainda entende esse meio como muito atrelado a uma tecnologia. E ainda não entendeu isso como um fenômeno social de comunicação mesmo, que é onde as pessoas buscam informação e conversam, que está mudando o mundo mesmo e que a gente tinha que estar participando muito mais. Quando os cientistas, os pesquisadores começaram a fazer blogs, uma questão é que eles escreviam como eles escrevem nos artigos. O vídeo obriga você a ser muito mais informal. Então, muitas vezes você testa algumas ideias ali, começa a elaborar por ali. Não precisa esperar aquilo que você produziu e parar num paper, para depois do paper gerar um produto de divulgação. Como a gente comunica a ciência com credibilidade no meio que tem tanta gente falando tanta coisa errada? O Science Vlogs ele é uma tentativa de fazer isso. Então a gente vai ter esse selo de credibilidade, que se as pessoas confiam assistem um canal e confiam no que a gente fala aqui, os outros canais vão seguir esse selo e vão discutir, mas por ser uma coisa incipiente ainda está fazendo essas regras de vizinhança, assim. Então ainda não se estabeleceu bem quais são os critérios ou o que os canais têm que atender para fazer aquilo ali dentro. Eu tento, na medida do possível, fazer meus vídeos como se fossem pequenos artigos. Eu procuro livros, vou na página de pesquisadores que eu sei que trabalham com aquele tema, sempre tomando cuidado de procurar as fontes originais para saber que aquele é um material confiável. Talvez uma parte do sucesso esteja nesse jogo. Não é esperar o cara construir uma carreira para ir ser legítimo. Não, falar nesse momento que ele, de fato, tem contato com as pessoas, né? Então, por essa perspectiva, que é jovem, que não está junto com a mídia tradicional, pode ser criativo, pode ser com novas formas, com novas ideias. Ao mesmo tempo, está ligado a uma coisa mais tradicional, ligado à academia, mais consolidado, mais solidificado. Então, é uma relação aí interessante. O cientista é o profissional que faz ciência, ou seja, que obtém conhecimento a partir do método científico. Ele pode realizar diversas pesquisas nas mais variadas áreas do conhecimento e cada vez mais este profissional tem mostrado o seu valor. Você já parou para se perguntar de onde surgem os remédios? Ou então os celulares, os computadores? Já pensou sobre a qualidade do alimento que vai à sua mesa? Há uma propaganda negativa em relação às universidades, como ao valor da universidade, ao valor da pesquisa científica, mas é preciso a gente observar o seguinte: sem a pesquisa científica, o Brasil hoje não tinha esse sucesso na agricultura. O sucesso da agricultura hoje faz com que quase 40% do que é produzido em termos de riquezas no Brasil saiam da agricultura. Assim como para a alimentação ou para diversas outras necessidades do dia a dia, a pesquisa científica mostra sempre o seu valor para a qualidade da vida humana. E tão importante quanto o estudo em si é quem faz o estudo, ou seja, o próprio pesquisador. E as pesquisadoras, além do desafio do ofício, ainda enfrentam antigos percalços, como preconceito. E precisamos de políticas públicas que incentivem as meninas a pesquisarem, a serem cientistas, a desenvolverem tecnologias. Vale a pena enfrentar estes desafios. Ser pesquisador é também ser resistência e persistência. É o que diz a estudante negra de origem pobre e que sonha seguir carreira acadêmica. E sobre o meu caminhar, eu pretendo seguir carreira, sim. Pretendo seguir mestrado na geografia ou na área de educação, porque eu acredito no poder que isso tem de mobilizar e de transformar vidas, né? Eu me vejo muito como educadora, então talvez eu caminhe nessa linha, né, da educação mesmo. Pensar seguir carreira como pesquisadora na educação ou na geografia. Não é de hoje que os pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia se destacam pelos seus trabalhos desenvolvidos dentro da pesquisa científica. Recentemente, um deles saiu na lista dos mais influentes do mundo, em um estudo divulgado pelo jornal PLOS Biology. O periódico ressaltou os 100 mil pesquisadores mais influentes da atualidade. Foi um estudo cientométrico, né? Eu, de certa forma, não estou por dentro dos algoritmos que foram utilizados para fazer essa busca, né, que permitiu me classificar entre esses 2%,
mas acredito que a excelência da produção científica do nosso grupo de pesquisa, né, e também de sempre a gente está tentando publicar em periódicos de altos fatores de impacto, tenha contribuído para a minha classificação, né? Então, essa classificação, é claro que está presente em um ranking é super importante, né? É uma forma da gente ser projetado nacionalmente e internacionalmente, né? Mas eu gostaria de destacar que tanto a UESB, todas as universidades federais, estaduais, fora dentro do Brasil, elas têm pesquisadores bastante que vem contribuindo bastante para a produção científica, né, para o aumento do conhecimento na humanidade. E eu acredito que, embora esses outros pesquisadores não tenham entrado nessa lista, eles também têm contribuições bastante importantes, né? E sem eles, com certeza, a gente não estaria aqui. A democratização do conhecimento científico depende de um trabalho de divulgação científica e um dos grandes desafios é popularizar a ciência. Nos dias atuais, mais do que nunca. A questão da ciência, ela é um aspecto principal, né, que a gente deve se preocupar, porque nós vamos um dia deixar de atuar, né? E quem irá nos substituir? São essa geração que está vindo, né? Então, a geração que está vindo, ela precisa estar também motivada, né? Precisa abraçar a ciência para que a pesquisa científica não pare, para que o desenvolvimento científico não pare. E é super importante que a gente possa estimular esse pessoal que está chegando, né? Essa geração que está chegando, essa geração mais nova, para que eles possam abraçar a ciência também, né? Então, a universidade também tem esse grande papel de buscar essa desmitificação da ciência, né? Tirar essa aparência de que a ciência é um bicho de sete cabeças, né? Que todos podem fazer ciência, né? E chegou o momento do Papo Ciência aqui no Universiência. A gente continua falando a respeito dos nossos cientistas e pesquisadores que são destaque pelo mundo afora. Nós vamos conversar agora com o professor Jacques Robert Charles Delavie, que é da Universidade Estadual de Santa Cruz e saiu na lista dos 100 mil cientistas mais influentes do mundo. Professor Jacques, seja muito bem-vindo aqui à Universiência. Fala pra gente como é que foi essa experiência de estar aí nessa lista. Como que eu recebi isso? Primeiro, vamos dizer, achei engraçado, né? Em 100 mil é muita gente, né? Então, parece uma gotinha d'água e parece que a gente está fazendo muito movimento com isso aí, mas representa 2% dos pesquisadores a nível mundial, quer dizer que a população de pesquisadores no mundo é aproximadamente de 5 milhões de pessoas trabalhando com pesquisa. Então, sendo um dos 100 mil primeiro, bom, eu acho que deve considerar isso uma honra. Mas ainda assim, professor, é uma resposta positiva, está entre os cientistas que fazem a diferença, principalmente nesses tempos atuais, não é mesmo? Agora, saiu uma lista acessória que eu não conheço assim muito bem, mas aqui no Brasil são 600 pesquisadores. Então, esses 600, tem vários que eu conheço, e realmente me sinto honrado de ter sido colocado junto a eles nessa lista. E, se eu me comparo a ele, eu acho realmente uma coisa assim muito valorizante, tá? Com certeza, professor. E como é que estão suas pesquisas atuais? Bom, eu trabalho com pesquisa sobre formigas, sobre ecologia e diversidade de formigas há cerca de 40 anos. Estou aqui no Brasil, aqui na Bahia, né, há 34 anos, trabalhando só com formigas. Então, a diversidade de formigas na Mata Atlântica, principalmente, e nas plantações de cacau, porque eu trabalho no Centro de Pesquisa do Cacau, né, além da Universidade Estadual de Santa Cruz, é o foco do meu trabalho, tá? Professor, o que o senhor conseguiu observar a partir desses estudos? Bom, a gente tem muitas informações sobre formigas, a gente trabalha com uma grande coleção de formigas, a gente sabe da diversidade de formigas, é o principal grupo de
animais, né, que tem nas plantações, na Mata Atlântica também. Um grupo dominante tem muitas espécies, 1 hectare de plantação, a gente tem 180 espécies, o que é uma diversidade maior do que a França toda, né? E a gente sabe que a biomassa desses animais é superior a muitos outros grupos de organismos que a gente tem aí. E as formigas são muito importantes para fazer o controle biológico natural das populações de outros insetos, né, principalmente, e outros organismos invertebrados. Elas que contribuem a manter um limiar aceitável da quantidade de outros animais que vivem ali, né? Agora, professor, a gente gostaria de saber o que foi que atraiu o senhor para o Brasil, para a Bahia, para a Universidade Estadual de Santa Cruz. Em primeiro lugar, uma baiana. Depois, eu tenho meus filhos aqui, tenho toda a minha vida aqui, então é por isso que estou aqui até agora. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da importância das pesquisas científicas que são desenvolvidas dentro das universidades públicas. A situação esse ano é um pouquinho peculiar, né, devido à pandemia do vírus, mas é uma parte importante, né, das atividades que a universidade tem que fazer, a pesquisa. Bom, eu trabalho com a área de diversidade, biodiversidade, mas as outras áreas são muito importantes também. A universidade tem que levantar a bandeira da pesquisa aqui no estado da Bahia, por exemplo, né? E é lá que vai encontrar pessoas que já estão preparadas ou que vão ser preparadas através dos estudantes, né, para fazer essas pesquisas. Então, a universidade é muito importante na formação de recursos humanos para o futuro do país. Para encerrar nosso bate-papo, professor, mais uma vez, muito obrigada e parabéns por ser um dos 100 mil cientistas mais influentes da atualidade. Tá bom, muito obrigado, então. Tchau, então. E daqui a pouco o Universiência volta trazendo mais informações a respeito da pesquisa científica desenvolvida dentro das universidades públicas. Não saia daí. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou. Nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo possamos estar juntos de novo para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. Mata. Mata sem pena. Mata jovens, idosos, crianças. Arruína empresas e transforma trabalhos de anos em pó. Traz sofrimento, danos irreversíveis. E todo mundo corre risco de ser vítima. Já se espalhou pelo mundo inteiro. Já está aí. Do seu lado, fake news é crime. Denuncie. Desde o ano de 2013, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia desenvolve uma pesquisa científica que avalia o impacto do estilo de vida na saúde da população idosa. Confira na reportagem. Um dos principais fatores de risco para as doenças do coração, a hipertensão, pode ser evitada. Quando diagnosticada, certos cuidados são determinantes para manter a pressão alta controlada. A perda de peso é a principal medida não farmacológica responsável pela redução da pressão arterial.
A redução do consumo de álcool e a cessação do tabagismo devem ser fortemente encorajados. Por fim, siga as orientações do seu médico cardiologista, lembrando que os antihipertensivos orais são medicações de uso contínuo e não devem ser interrompidos por conta própria. Em caso de dúvida, procure o seu cardiologista. Ele é profissional capacitado e habilitado para instituir o melhor tratamento e tirar todas as suas dúvidas. Além das orientações médicas, estudos científicos também têm contribuído ao esclarecer sobre os riscos da doença, especialmente em idosos. Desenvolvida no campus da UESB de Jequié, uma pesquisa na área ganhou repercussão. Então, a ideia do nosso trabalho foi verificar a idade que indicadores antropológicos, medidas simples como a circunferência abdominal, como o índice de massa corporal conhecido utilizado, o IMC, teriam de predizer o desfecho, ou seja, qual que é a capacidade desses indicadores de identificar os idosos que tinham hipertensão. E os nossos resultados eles foram muito satisfatórios. Os indicadores eles apresentaram uma acurácia boa, né, para identificar os idosos hipertensos, e ainda se mostraram muito eficientes para identificar. O IMC, por exemplo, foi um indicador que se mostrou capaz de identificar 84% dos idosos hipertensos. O trabalho do pesquisador Lucas Santos foi apresentado e premiado no Simpósio Internacional. O 43º Simpósio de Ciência do Esporte, realizado pelo Celafits, é o maior evento da área da ciência do esporte no Brasil. Ele é internacional, então, assim, dentro da minha área de formação, que é educação física, nós temos esse evento como referência. Então, ter uma pesquisa nossa sendo não só aceita, aprovada, né, e premiada em um evento como esse, trouxe para mim, né, e também para todo o grupo de pesquisa que trabalhou junto, um efeito positivo muito grande. Ou seja, o que produzimos aqui tem qualidade e foi reconhecido em um evento desta magnitude. Então, assim, eu não tenho palavras, né, para te descrever o quão bem, o quão feliz eu e o grupo, né, nós nos sentimos com essa premiação. A pesquisa de Lucas faz parte de um projeto realizado desde 2013 em Aiquara, município da região centro-sul do estado. Fazem parte da iniciativa estudantes de graduação, pós-graduação, voluntários e bolsistas de iniciação científica da UESB. No contexto de pandemia, o pesquisador fala da importância de trabalhos científicos para a população. Pensando em um momento ao qual estamos, né, de pandemia, de um caos, não só pensando do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de saúde pública. São vidas, e a pesquisa ela tem um lugar, assim, de destaque. Porque, assim, nós só vamos conseguir chegar a uma vacina efetiva, algum medicamento que tenha realmente um efeito clinicamente comprovado a partir da pesquisa. E aí eu acredito que esse momento, ele está trazendo a ele, né, trazendo para a população essa importância, porque talvez alguns como esses, eles ficassem um pouco mais presos na academia, né, para o meio acadêmico. E hoje, com essa necessidade, do ponto de vista da saúde pública, acho que a pesquisa está ganhando um destaque que ela já merecia, né, digamos assim, no meio da população. O que muda nas condições de trabalho no pós-pandemia? O que esperar para o futuro do trabalho? A TV Olhos d'Água da Universidade Estadual de Feira de Santana ouviu especialistas a respeito do assunto. Olá, de acordo com o IBGE, em 2018, cerca de 3,8 milhões de pessoas trabalhavam nas próprias residências. Durante a pandemia, esse número aumentou em 5 vezes mais. Por outro lado, segundo a pesquisa realizada pela CIA de Talentos e publicada no portal da revista Isto É, estima que as empresas economizaram cerca de 15% na quarentena, levando em consideração os gastos com a manutenção do ambiente físico, água, café, lanches, internet e vale-transporte. Ou seja, o trabalho em home office pode continuar para os trabalhadores, mesmo porque, segundo pesquisas, além da redução de gastos, as empresas concluíram que houve aumento de produtividade dos trabalhadores. Eu sou Rose Leal e este é o TVOD Informa. O mundo do trabalho pós-pandemia ainda não está totalmente definido.
mas já é possível saber que algumas coisas, como a utilização maior da tecnologia e os encontros virtuais, devem passar a ser rotina nas empresas. Mas ainda há muito que se definir. E para falar sobre os cenários e expectativas do futuro do trabalho pós-pandemia, a TV Olhos d'Água convidou os professores do curso de administração da UFES, Ana Barreiros de Carvalho e Hélio Ponce, para falarem sobre o assunto. Veja o que eles dizem. Olá, eu sou Ana Barreiros de Carvalho, sou professora do curso de administração da Universidade Estadual de Feira de Santana e estou aqui a convite da TV Olhos d'Água para falar um pouco para vocês com relação ao futuro do trabalho após a pandemia. Bem, se nós vamos falar sobre o trabalho, nós precisamos contextualizar esse trabalho em primeiro lugar, né? Nós precisamos saber onde esse trabalho está inserido, qual país que está inserido, se esse país tem políticas neoliberais, ou políticas de bem-estar, ou políticas de investimento social, que os países nórdicos basicamente implantam essas políticas com paradigma de investimento social, que busca investir na dupla carreira igual, né, entre homens e mulheres, e também políticas para a família. Então todo esse contexto influencia e vai continuar influenciando o futuro do trabalho na sociedade. Mas existem pesquisas recentes que nos dão um norte também um pouco com relação a esse futuro. Basicamente, houve agora uma pesquisa onde as maiores startups do mundo se reuniram e patrocinaram a pesquisa, que vem nos informar de que o futuro do trabalho será um trabalho híbrido, né? Porque mais de 70% das empresas constataram que teve um aumento de produtividade em seus trabalhadores, né? De seus trabalhadores com trabalho remoto. Então, isso vem desconstruir aquele modelo de que o trabalho em casa é um trabalho improdutivo, né? E trazer esse novo paradigma que com certeza vai imperar, que vai ser um trabalho híbrido, um trabalho em casa e no escritório. Outra coisa interessante é que os novos pacotes de benefícios que estão sendo implantados pelas empresas mudou radicalmente, né? Basicamente hoje se tem acesso à internet, pacotes de acesso à internet, auxílios para pagamento de energia elétrica, móveis ergonômicos, tratamento psicológico. O apoio a esse trabalhador hoje está sendo essencial, né? O apoio psicológico está sendo essencial para a manutenção da produtividade do trabalho, né? Então, gente, basicamente são essas as mudanças e a perspectiva futura para o trabalho, né? Eu quero agradecer muito a TV Olhos d'Água e me colocar sempre à disposição. Obrigada. Esse tema, mundo do trabalho pós-pandemia, se divide em duas perspectivas. Perspectiva do trabalhador, perspectiva da gestão. Eu vou falar sobre a perspectiva da gestão disso daí, tá? Então a primeira coisa é que vai passar a existir a figura do trabalhador autônomo, flexível, integrado através da tecnologia. É como se fosse uma empresa prestando serviço para a empresa. É importante que as empresas tenham muito cuidado, porque esse trabalhador, apesar de ser autônomo, mas a produtividade, o que ele faz, vai repercutir no resultado da empresa. Então, é importante que se crie uma sistemática de acompanhamento desse trabalhador. A outra mudança é a perda de um certo pudor que ainda existe na questão do recurso tecnológico no dia a dia das empresas. As reuniões não precisam ser presenciais, inclusive. E eu tenho percebido, nas diversas reuniões que eu tenho participado, que as reuniões estão sendo até mais produtivas, elas sendo feitas remotamente. Não existe atraso, as pessoas trocam documentos ali muito mais rápido, não tem aquele negócio, vou mandar depois, espera fulano chegar. Então, isso é muito importante. Fora a questão do custo. As empresas que têm sedes em diversos locais, muitas vezes gastam muito enviando seus executivos para reuniões, gastando com passagem, hospedagem, perda de tempo e deslocamento. Então, esse recurso tecnológico vai permitir mais produtividade. Agora, precisa ser muito bem gerido, para que as pessoas têm que usar, não tem que abusar, tá?
Então, mas eu creio que as empresas vão ganhar em produtividade com a utilização dessas ferramentas tecnológicas, não só para reunião, mas para troca de documentos, para o próprio trabalho remoto em si. Falando em trabalho remoto, vamos vivenciar a institucionalização do home office. A diferença do home office para o trabalhador autônomo é que o home office, o sujeito é funcionário, é empregado daquela empresa. Então é importante que a empresa ela crie ferramentas sistemáticas de acompanhamento desse funcionário. Tá? Não tenha medo de falar da palavra controle. Administração, as 4 funções da administração é planejamento, organização, direção, controle. Então, é importante que haja o controle, sim, dessa produtividade, desse trabalhador que vai estar deslocado do ambiente organizacional, mas também que haja uma liderança. O aspecto da gestão, da liderança, da gestão de pessoas é muito importante. O trabalhador não pode se sentir sozinho, ele precisa ter uma proximidade com o seu líder, com quem está com ele. Então é importante que a empresa crie alguma sistemática. É por isso que eu digo que esse trabalho do home office ele não vai ser totalmente à distância. Vai haver uma semipresencialidade. As pessoas, em algum momento, vão precisar ter reuniões presenciais, vão precisar se ver, vão precisar estarem juntos. Mas, em linhas gerais, o home office ele chegou para ficar, tá? E com isso, nós temos a questão de uma redução de custos. Aí eu digo, redução de custos sim, precarização não. Empresa vencedora, empresa que tem bons resultados, empresa que é a empresa do século XXI, empresa de sucesso, é a empresa que não precariza seu trabalhador. Então, é importante lembrar que o trabalhador que está trabalhando de home office, ele é funcionário, ele não é sócio da empresa. As empresas precisam criar sistemáticas de ajudá-lo em relação a hardware, né, computador, tablet, internet, energia, a própria questão de um mobiliário para que ele possa trabalhar com decência, climatização. Tá? Com isso tudo, ainda é mais barato ter o funcionário no home office do que ter ali no espaço organizacional. Mas, em linhas gerais, é preciso que as empresas elas tenham um mecanismo disso daí para que não vire uma precarização, inclusive em relação a horários de trabalho. Acabar com esse negócio que, porque é home office, a pessoa pode trabalhar 12, 15, 16 horas por dia. É importante que se mantenha um controle de horas trabalhadas para não estressar demais o trabalhador. A empresa também ela pode ter problemas legais com isso. Tá? A legislação ela ainda é muito difusa em relação ao home office, mas também tem um lado humano. Empresa decente não explora seu trabalhador. Ela tem um trabalhador como um parceiro, alguém que vai produzir para o bem da empresa, para o bem do próprio trabalhador. Então é importante que a empresa ela tenha uma sistemática de gestão desse home office para justamente impedir a precarização. O trabalhador precarizado, ele, além de não produzir bem, ele não está satisfeito, é um ato de desumanidade por parte das organizações. Então é isso, grande abraço. Com certeza, as mudanças vão impactar muito na organização das empresas e na vida dos trabalhadores. Obrigada, professores, por nos ajudar a levar essas informações para os nossos telespectadores e seguidores. Eu lembro que você pode acompanhar toda a produção da TV Olhos d'Água também no Instagram e no Facebook. Tchau! Universiência volta já já, não saia daí. Todos contra a dengue. Não deixe água parada, tampe sempre a caixa d'água, vire baldes e garrafas. Aí, ó, outra campanha de combate à dengue, falando aquelas mesmas coisas que você ainda não aprendeu, né? Já não sabe que tem que fechar a caixa d'água, manter a laje seca, tudo isso? Vai continuar vacilando, né? Ó, ou você pega a visão, ou o mosquito pega você. Segue a propaganda aí. Fui. Desaparecer. Uma campanha do governo do estado. Bahia, aqui é trabalho. Jornalismo dinâmico, focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. O UESB Notícias é de segunda a sexta, às 11h50 da manhã e às 6 da tarde, aqui na sua TV UESB. E o Universiência está de volta e agora chegou o momento da gente conferir mais um quadro nosso sobre curiosidades do universo acadêmico. Hoje, com a estagiária Ellen Oliveira. Olá, sejam bem-vindos ao quadro Curiosidades do Mundo Acadêmico aqui no Universiência. Hoje nós iremos falar sobre a diferença entre a graduação e a pós-graduação. A graduação, também chamada de educação superior,
é o curso responsável por formar um profissional em alguma área de conhecimento e levar essas pessoas ao mercado de trabalho de maneira direcionada. A graduação só pode ser feita após a conclusão do ensino médio e é classificada de 3 formas: bacharelado, licenciatura e tecnólogo. Já a pós-graduação, como o próprio nome diz, pode ser cursada depois da conclusão do ensino superior. A pós-graduação é dividida em 2 categorias. A primeira, chamada lato sensu, se refere a especializações que precisam ter no mínimo 360 horas aula. A segunda categoria é o stricto sensu, que são divididos entre o mestrado, que dura no mínimo 2 anos, e o doutorado, que tem duração mínima de 4 anos. Por hoje é só, até o próximo Curiosidades do Mundo Acadêmico. E o Universiência de hoje fica por aqui. Voltamos no próximo sábado a partir das 18 horas, mas não se esqueça das nossas reprises nas terças e quintas a partir das 8 horas da noite. Até lá!